Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Vozes que Empoderam. Sou a Carla Petrelli, idealizadora desse projeto que nasceu de uma vontade muito grande de inspirar mulheres e se tornarem a protagonista da própria carreira. Aqui nós vamos falar sobre autoconhecimento, tecnologia, comunicação, liderança e marca pessoal. A ideia é trazer histórias reais, conversas francas e dicas práticas para o dia a dia. Claro que eu não estou sozinha nessa jornada. Tenho duas mulheres incríveis ao meu lado. Uma delas é a Bianca, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, a Bianca Caselato. Ela é uma psicóloga fantástica. E tem uma mulher incrível, a Giovana Vanzo, uma comunicadora extraordinária, com uma história incrível que vai trazer muitos insights ao longo dessa temporada. Gi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Vozes que Empoderam. E hoje, como é o primeiro episódio, a gente vai ter uma participação especial. A gente vai ouvir a história da nossa idealizadora, Carla Petrelli. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Gente, é uma honra poder falar com vocês, contar um pouquinho da minha história, em como surgiu esse projeto. Tenho certeza que muitas vão se identificar aqui. A ideia é que realmente a gente traga histórias reais para que todo mundo consiga se ver e se inspirar para poder mudar, enfim, progredir e crescer nas suas carreiras. Então vamos lá, Carla. Carla, vamos lá. Você sempre falou para mim que a sua carreira começou muito cedo. Verdade. Então conta pra gente como foi esse teu início na carreira de tecnologia. Comecei com 16 anos. Eu fiz o ensino médio técnico, né, em processamento de dados. E desde muito nova eu comecei a fazer estágio, né? Então, no estágio, por exemplo, eu já era responsável pela área de TI, era uma empresa familiar, já era responsável pela área de TI, estagiária. Mesmo sem ter cargos, sem ter nada, eu era responsável por uma área. Depois eu entrei na faculdade, mudei de estágio, né? Fui para uma grande empresa do segmento financeiro. Ali eu fui crescendo, então fui estagiária, fui trainee, fui terceira, fui analista de sistemas, enfim, fui migrando, né, correndo essa carreira assim, né, gerente de projetos, gerente de processos, gerente de área, né, como eu era terceirizada, eu acabava executando várias funções dessa empresa, né, e daí não só no segmento financeiro, mas também indústria, educação, a área de investimento, enfim, vários segmentos. Uma bela de uma carreira, né? Uma bela de uma carreira. Então, o legal é que você conhece de muita coisa, você aprende muito de negócios, né? Então, é realmente muito legal nesse sentido, né? Porque você aprende de tudo um pouco, né? Como eu vim, né? Então, eu vim dessa área de TI, você tem que entender o negócio para conseguir implementar. Depois eu migrei para a área de processos, é legal porque você vê o dia a dia da operação mesmo, a ponta, né? Então, como que você atende teu cliente? O que ele precisa? Você vê o resultado, porque quando você está em TI, você vê muito os bastidores. Você nunca viu como ficou lá na frente, você nunca sabe o que você realmente entregou para o seu cliente. E na área de processos, não, você conhece realmente a dinâmica, a jornada desse cliente e consegue entregar até com mais qualidade, né? E como gestora, fazer gestão de projetos é uma coisa assim que eu adoro. Acho delicioso. É maravilhoso, né? É maravilhoso cuidar. E gosto de cuidar de orçamento, de escopo, de entrega, né? Então, essa parte toda de você fazer acontecer e realmente entregar alguma coisa e cumprir prazos, para mim, eu acho isso fantástico. O que é um dashboard pra gente, né? Nesse ponto, as nossas carreiras se unem, né? Porque é uma área tão incrível, tão maravilhosa, a gente controlar um projeto de ponta a ponta, né? Sim. E o que eu acho legal na parte do projeto é que muita gente fala assim, projeto é exclusivo da área de TI. Não. Projeto, gente, a gente tem até de vida. Qualquer projeto. Né? Qualquer projeto. A nossa vida é um projeto. Você tem que planejar, você tem que ter custo, você tem que ter aonde você quer chegar, o que você quer entregar, né? Então, você tem isso em várias áreas e vários segmentos. Um projeto de uma casa, construção de uma casa, um projeto de lançamento de um produto, enfim. Tudo isso é um projeto, né? Então, realmente, isso é bem legal, é bem gratificante. Metas, dados e prazos. Exatamente. Então, e aí, durante essa tua trajetória, Carla, quais tipos de gestores que você encontrou aí nessa tua trajetória, na tua jornada? De todos os tipos.
Gestores que foram super parceiros, super bacanas, que me acolheram, principalmente na época de estágio, que me apoiaram, me ensinaram, porque você precisa, principalmente nesse começo de carreira, você precisa ter muito suporte. Então, gestores assim, gestores que foram mais críticos, mais duros, mas que ao mesmo tempo também te reconhecia e valorizava você. Gestores que daí não eram gestores, eram chefes, né? Chefes que, assim, eu tive uma situação que eu vi que a pessoa entrou para assumir uma equipe que era super bacana, uma equipe super integrada, todos amigos, e ele simplesmente, pouquíssimos meses, ele destruiu uma equipe. Desconstruiu tudo. Desconstruiu tudo. Ele destruiu uma equipe, as pessoas chegaram ao ponto de não se falarem mais. Vários saíram. Um ambiente bem tóxico mesmo, sabe? E eu precisei conviver nesse ambiente. E foi bem ruim, até o ponto que pegou tão forte a questão de valor, porque para mim é uma questão assim, você tem que ter empatia com o próximo, você tem que valorizar as pessoas, você tem que ter respeito acima de tudo com as pessoas. Isso pegou tão pesado para mim que eu preferi sair, mesmo sem ter nada em vista, e preferi dar um tempo do que continuar naquele ambiente, porque me fazia realmente muito mal. Eu acabava levando isso para casa e me fazia muito mal. Então, assim, esses tipos de pessoas... Infelizmente, a gente passa por isso na vida. O que eu vejo hoje é que nada acontece por acaso, né? Então, você aprende até como não fazer. Então, por mais que você passe por uma situação difícil, como que eu não vou fazer? Como que eu não vou repetir aquele erro, né? Então, isso são coisas que você tem que levar. Em compensação, eu tive chefes, gente, líderes fantásticos. Então, assim, que em momentos mais difíceis, às vezes, da minha vida pessoal, me ajudaram de uma forma, assim, como se fosse um pai. Né? Então, assim, tive a sorte de ter líderes desse jeito. Isso, né? A gente leva pra vida, né? Pra vida. São, assim, pessoas que eu admiro até hoje e que fazem parte daí da minha vida pessoal, porque é o que você falou, a gente leva pra vida. Leva pra vida. E além da sua carreira, eu sei que você teve muitos desafios aí na sua vida pessoal. Sim. Desafios grandes. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive um desafio bem grande, porque fui eu mesma, eu decidi me separar quando meus filhos eram muito pequenos, né? Meu filho tinha 2 anos e meio, minha filha tinha 4 anos. Exato. E você sustentar uma decisão onde existe uma pressão, então você, né? Separar já não é fácil, já é muito difícil. Você sustentar essa decisão, você... de repente, ter que estar estável, você não poder mostrar fragilidade, porque você tem que dar conta de 2 crianças. E você ter que virar chefe de uma casa onde, assim, por mais que isso eu não posso reclamar de forma alguma, né? Eu tive suporte do pai dos meus filhos, né? Financeiro e tudo mais, mas por maior que seja o suporte, você vira chefe de casa. Você tem que bancar muita coisa, porque é o dia a dia. Aquelas coisas pequenininhas que você gasta com os filhos, aquilo pesa no orçamento. Então, você ter esse peso de você ter que bancar muitas coisas para os seus filhos, você ser realmente chefe sozinha, não é nada fácil, é bem difícil. E você tem que conciliar isso com o teu estado emocional e estar bem na sua profissão, porque, afinal de contas, cada vez mais o seu emprego... ele ganha um peso muito maior. Ele tem a sua carreira, o seu emprego, ele tem um peso grande. Por quê? Porque é dali que você tira o seu sustento. Você não tem um apoio, né? Você é o apoio. Além de todo lado, os outros pilares, né? Ser mulher, tem Sim. todos os outros pilares, além do trabalho, além da família, né? Sim, sim. Então tem que buscar tudo isso de forma única, né? De forma ali independente. Sim. E... essas questões da sua vida pessoal, o que teve impacto no seu trabalho? Bom, primeiro quando você é uma mulher separada, as pessoas já te olham diferente. Tipo, aquela ali, de repente... um estigma, né? Tem um estigma, né? Independente, assim, aquela ali você já não conversa mais, ela de repente já não é uma boa influência. Você ganha um estigma. Independente de como você seja, independente dos motivos, as pessoas te olham diferente. Infelizmente, ainda te olham diferente, né? Esse é um ponto. E é muito triste isso. Muito triste, muito triste. Não existe muita empatia. E o engraçado é que isso vem mais das mulheres. As mulheres não são generosas com outras mulheres. Que tinham que se juntar Deveriam e acolher. Exatamente, né? Não é o que acontece. Né? E aí as pessoas às vezes acham que só porque você se separou, você quer ir pra balada, quer sair. Gente, nem sempre é isso. Às vezes, você só quis, né? Só é melhor você estar sozinha, Sim. né?
Enfim, então tem toda essa questão, né? E fora isso, né, o que tem, na verdade, assim, né? Eu tive uma outra situação, quando eu comecei a namorar com meu atual marido, né? Ele não estava na empresa que eu trabalhava, mas ele já tinha trabalhado antes. Ele não estava naquele momento, mas depois ele voltou a trabalhar. E ele tinha um cargo de diretoria. Ele tinha um cargo de gestão, ele tinha um cargo de diretoria. Não era na mesma área, ele não era meu chefe nem direto, nem indireto, nada, não tinha qualquer relacionamento. Mas aí o que acontece? Você perde todo o teu histórico. Tudo aquilo que você construiu na sua carreira, as pessoas simplesmente ignoram. E você deixa de ser aquela profissional que entrega, aquela profissional que se dedica, a profissional comprometida, e vira o quê? Ah, ela é a esposa do fulano de tal. Né? Então você perde completamente toda a tua competência mesmo. Né? E como eu falei, muitas vezes isso vem de outras mulheres. Né? Exatamente porque eu ainda não descobri, né? Mas isso eu não sei por que afeta tanto, né? Então, esse é um ponto bem complicado, em você ter que ficar se provando e comprovando a tua competência o tempo todo e ser o tempo todo desvalorizada. Isso é uma coisa que pega bastante. E isso é assim, né? Tão engraçado, né? Tem essa questão também da diferença entre o homem e a mulher. Eu tive equipes que eu gerenciava, então assim, eu já tinha um cargo de liderança, né? E praticamente, com exceção de uma pessoa que era uma mulher, todo o resto da minha equipe, dos meus colaboradores, que eram homens, ganhavam mais do que eu. Que interessante. Que não faz nem sentido, né? Numa questão de se você pensa em plano de cargo e carreira, né? Enfim, não faz sentido. Esse é o estigma da mulher e é isso que a gente vem tentando quebrar, sim, né, em todas as nossas atividades e agora com o Empodera AI, né, e com o nosso podcast também para trazer voz às mulheres. Exatamente. Né, e elas mostrarem a que vieram, não é? Exatamente, a ideia é trazer esses exemplos, né, aquilo que a gente vive, porque todo mundo, gente, por mais assim, tá na mídia, tá aqui, tá ali, é de carne e osso. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, e nem sempre a história é bonita, nem sempre a história é fácil, né? Todo mundo passou por dificuldades, por obstáculos, por desafios. Então, isso eu acho que é importante a gente trazer à tona, mostrar o que acontece, até para inspirar outras mulheres. Tipo, eu não tô sozinha. Olha, aconteceu com ela, o que também acontece comigo. Exatamente, né? Exatamente. E a gente evolui muito mais através da dor, né? Então, a gente chega muito mais longe, muito mais evoluídas, né, da carreira, no dia a dia, na família, na vida pessoal, em todos os lugares, né? Sim. O que eu escuto muito, assim, é como você é forte. E aí? Acho que a vida me moldou assim. Mas assim, né, é muito interessante isso que você tá falando, porque aí, ser forte é um elogio? Ou ela está observando alguns traços durante o dia a dia? É um elogio, mas assim, eu queria ser tão forte assim. De repente não, né? De repente eu também queria ser acolhida. Também queria poder ser fraca de vez em quando, né? E não é nem ser cuidada. É ser cuidada e acolhida, né? Sim. E é isso que a gente busca aí durante todas o nosso dia a dia, a nossa trajetória. Exatamente. Mas, Carla, vem cá. Em que momento você percebeu que toda essa história que você acabou de contar pra gente, ela poderia se transformar nesse projeto de apoiar outras mulheres? Conta essa história pra gente. Engraçado, né? Assim, as coisas vão surgindo aos poucos. Então você passa por esses obstáculos e você vai tendo aquela sementinha, mas que você deixa ela quietinha ali no canto, né? Não rega, não põe adubo, vai ficando quietinha, mas ela tá ali. Ela não morreu ainda, ela tá ali. E foi muito engraçado que no início desse ano a gente começou, eu moro num condomínio, um condomínio grande, assim, onde tem muitas mulheres, né? Principalmente. E apesar de estar morando há algum tempo ali, só esse ano a gente resolveu fazer um encontro de mulheres, né? Encontro de mulheres para mulheres. E com isso levar algumas palestras, né, de assuntos diversos. E a primeira palestra foi, inclusive, com a Bianca, né? Então, assim, esse foi um dos motivos até que eu convidei a Bianca para participar desse projeto, porque foi ela que deu aquele start, colocou a água na sementinha, né? E eu comecei a ver que eu tinha muitos sabotadores. Eu tinha muita insegurança. E, gente, eu sou capaz. Eu não cheguei até aqui
de brincadeira, né? Assim, eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem, eu tenho competência, mas a insegurança muitas vezes me segurava e não me deixava ir mais longe, não me permitia dar passos maiores. E aí eu comecei aquilo, mas ainda estava meio assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? E aí eu resolvi me desafiar. Eu comecei a investigar, a entender como que é a relação, apesar de eu saber, né? Eu já sabia que a gente tem uma baixa representatividade na área de tecnologia, a gente é só 20% na área de TI, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu estudei, eu tinha 55 alunos, 8 mulheres. Meu filho hoje faz tecnologia, ele faz ciência da computação. De 80 alunos, tem 3 mulheres na sala dele. Então, assim, é uma diferença absurda. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não tá muito legal isso. A gente precisa levar a tecnologia para as mulheres. A gente precisa ter mais representatividade. Principalmente agora com o surgimento da IA, a inteligência artificial. Se a gente não levar, se a gente não falar, a diferença que existe, ela vai se tornar maior. Muito maior. O que a gente vê? E isso é uma coisa que começou, né? Assim, vai vir num fluxo, né? Ainda tá um pouco... tá acontecendo, mas ainda de uma forma assim, um pouco mais lenta. Mas isso vai chegar num ponto que vai ficar realmente grande. Que é a troca, né? Assim, a gente tem vários cargos operacionais, principalmente, né? Tudo aquilo que é processo, que é igual, que você faz tudo no mesmo jeitinho, né? Isso vai ser substituído pela IA, né? Então já veio num processo de automação, já tinha automações que substituíam várias atividades que antes eram tocadas por pessoas, aquilo que era muito manual. E com a inteligência artificial, essas atividades elas vão acabar substituindo pessoas. E se você vai olhar estatística, né, número mesmo, qual que é a grande parte dessas pessoas que vão ser substituídas? São as mulheres. Né? Então, assim, a maior parte de pessoas que ocupam esse tipo de cargo são mulheres. E quantas dessas mulheres são mães de família, são chefes de família? Então, isso me preocupou muito. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso trazer um pouco mais de valor, né? De luz, né? De luz na sociedade, né? Eu preciso mostrar para essas mulheres que elas precisam se transformar. Elas precisam ser mais estratégicas. Como que eu faço isso? Eu tenho uma bagagem. Eu fui estratégica, né? Você fala de comunicação, você se comunica muito bem, né? A Giovana vem com a bagagem de falar justamente sobre na síndrome da impostora, os sabotadores. Então a gente precisa tirar isso das mulheres, né? Promover liderança, comunicação, tecnologia, para quê? Para que elas mudem, elas façam uma transição e se tornem mais estratégicas. Se tornando mais estratégicas, elas não se tornam tão dispensáveis, né? É verdade. Então, assim, eu acho que esse é o principal foco de tudo isso. Excelente. E que ideia, que história e que fez a gente embarcar nesse projeto juntas, né? E eu tenho certeza que a gente vai muito longe e agradeço imensamente essa tua ideia. E nós temos muitas mulheres a impactar aí, muitas mulheres que aprenderão o valor de uma inteligência artificial, o dia a dia, como o nosso dia a dia fica mais fácil, a gente ganha mais tempo de qualidade com a nossa família, com os nossos filhos, e para fazer o nosso lazer, e para fazer o que bem quiser. Né? Então a inteligência artificial ela veio muito para isso e com essa função, né? Sim, é como se você tivesse um assistente, né? A ideia é a seguinte, hoje a mulher, né, de uma forma geral, como que ela usa, né? Isso está começando a mudar, mas basicamente como que ela usa a inteligência artificial? Muito para estética, moda, né? Então, mais com essa questão mais de visual, né? Preocupada com cabelo, com maquiagem, com roupa. E não aplica muito nos negócios, né? E é essa visão, esse viés que a gente precisa mostrar para assim, olha, legal você usar para isso, não vejo problema nenhum. Mas tem uma coisa mais importante, que é a sua carreira, o seu destaque, a sua estratégia,
né? Isso é muito mais importante do que uma questão visual. O visual faz parte de como você se comunica e tudo mais, mas a questão estratégica de como você usa aquilo para realmente agregar valor, eu acho que esse faz todo o diferencial. Então, a nossa ideia é levar esse tipo de informação. É verdade. E sabe que saiu recente uma reportagem, um estudo da OpenAI, do ChatGPT, e ali diz que entre 28% e 29% da utilização do chat é para textos, é para conversas com ela mesma, né? Com revisões de textos e tudo mais. Então, assim, já faz parte do nosso dia a dia. Mas pode fazer muito mais, muito mais. Ela pode trazer visões estratégicas, assim, por exemplo, né? Eu tenho um negócio, eu vendo docinhos, eu faço em casa, vendo docinhos. Como que ela consegue te ajudar, né? Ela consegue analisar com base nas compras que você faz, no volume das tuas entregas, como você pode otimizar o seu tempo, como que você pode reduzir o seu custo, como você consegue agregar mais valor à tua entrega para que você receba mais. Coisa simples, né? Então, são coisas simples, assim, o seu dia a dia. Aqui, né, quem é mãe, ou enfim, quem é dona de casa, que precisa, de repente, fazer a refeição, né, o cardápio semanal. Gente, com o que você tem na geladeira, ele gera um cardápio fantástico ali. Você não precisa ficar perdendo tempo pensando e indo atrás de coisas. Então, te torna mais produtiva, te torna mais... te libera tempo. Livre. Exatamente, deixa livre. Né? Então, essa questão de você ter tempo, gente, eu acho que tempo é uma coisa que não se compra. Então, quando você tem isso, eu acho que é uma das coisas que tem mais valor hoje na vida. Hoje, o tempo é o item mais valioso, né, da nossa vida. Então, a gente precisa investir no que libera a gente com consistência, né? Para a gente ter certeza que o que deveria ser feito está sendo feito de forma correta. Isso aí. Muito bom, dona Carla Petrelli. Muito agradeço imensamente esse nosso primeiro episódio aqui com a nossa Carla Petrelli, idealizadora desse projeto maravilhoso Empodera AI, e a nossa host aqui do Vozes que Empoderam. Então, agradeço imensamente e não deixem de acompanhar os próximos episódios. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha, já siga esse canal e mostre a mais mulheres o quanto elas estão perdendo por não aproveitar de forma correta a inteligência artificial, comunicação e posicionamento.